Boa tarde para o pessoal do terceiro e bom dia para o pessoal da manhã do pré-vestibular. Essa aula ela vai ser uma aula em comum para os dois, tá? Para as duas turmas. Porque nas duas turmas que seguem o mesmo livro, que é a mesma apostila, que é o 4V, encerramos esta apostila 1 e vamos começar, né, na próxima aula para o pré-vestibular nessa semana, que é de quinta-feira, e na semana que vem, para o pessoal do terceiro, a gente vai iniciar aí a apostila 2, ok, galera? Como a gente encerrou e a última matéria foi lançamentos de projéteis, né, lançamento de projéteis, que normalmente é uma matéria que tem muita gente com dificuldade, eu vou fazer essa aula de hoje com a resolução de alguns exercícios da apostila, ok? Esses exercícios eu aconselho que você, na hora que iniciar a assistir essa gravação, pause, tente resolver cada exercício, depois veja a resolução, tente entender o que aconteceu, qualquer coisa entre em contato comigo. Ainda devo para algumas pessoas, né, é, responder dúvidas ou exercícios que me mandaram devidos fatores que aconteceram na semana passada. Eu acabei me esquecendo, eu peço, né, desculpas aí àqueles que eu ainda não respondi. Teve outros que provavelmente eu já até perdi qual a mensagem que mandou. Então eu penso que, por gentileza, que você que está me assistindo, que você está aí com dúvida, eu ainda não te respondi, eu não te ajudei, manda uma mensagem me lembrando, por gentileza, que agora essa semana está muito tranquilo para mim, eu vou conseguir ajudar a todos da melhor maneira possível. Tá certo? Então vamos começar então, pessoal. Esta aula é uma aula de exercícios, né, do módulo 3, frente A. Então acompanha comigo, galera. Primeiro exercício aí. É esse exercício aqui da página 28 do Cefet, ok? Esse exercício, na verdade, não é o exercício número 1, né? Esse exercício é o número 5. Eu coloquei número 1 aqui porque provavelmente eu estava pensando na hora de fazer aqui essa listinha. É o número 5, tá? Página 28. Vamos fazer ele então, pessoal. Olha só. Um malabarista lança uma de suas bolinhas com velocidade inicial 3 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, 3 metros por segundo. Com um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Então, a alfa é de 45 graus, né, em relação à horizontal, conforme representado a seguir. Então, aí está a figura aí, eu te dei uma foto da apostila para melhor, né, representar aí para vocês, certo? Tá falando assim, ó, desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, né, aí vamos ver. Letra A altura máxima H é 45 centímetros. A gente vai ter que calcular isso aí para poder descobrir. Letra B, o alcance horizontal máximo é de 90 centímetros. Também vamos ter que calcular aí. Letra C, energia cinética da bolinha no ponto H é máximo. Ó, a gente ainda não reviu, né, o conteúdo de energia mecânica, mas se vocês forem relembrar aí de estudos anteriores de vocês, a energia cinética, né, não é máxima no ponto H. Porque no H é a altura máxima. Lá você tem a energia potencial máxima. Como a velocidade naquele ponto, ela na vertical, ela tende a zero, isso aqui não é verdade. Eu não posso falar isso. Então isso aqui é falso. Então eu já posso desconsiderar de cara a letra C. Da valência letra D. Tempo para atingir a altura máxima H é igual a 0,6 segundos. Eu vou ter que calcular para conferir essa situação. Letra E. Energia mecânica da bolinha ao atingir a outra mão do malabarista é nula. Não, isso não é verdade também e também não faz sentido com a questão. Então eu posso desconsiderar. Ok? O que faz sentido com a questão é a altura. Então eu vou ter que descobrir quanto que vale esse H. A distância, tem que descobrir quanto vale essa distância D, e o tempo, né? Então tem que descobrir essas duas coisas. Antes de fazer qualquer cálculo para descobrir essas coisas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decompor o vetor velocidade, pessoal. Olha só, a velocidade, né? Ela vai ser aí decomposta na direção x, né? Da velocidade, né, inicial na direção x e a velocidade inicial na direção y.
Lembra de decomposição de vetores, galera. Em x vai ser o quê? Vai ser o valor da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Em y vai ser o valor da velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Então vai ficar o quê? A velocidade inicial é 3, o cosseno é o cosseno de 45, ok? Aqui vai ser 3 vezes o seno de 45 graus. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Quando eu faço raiz de 2 sobre 2 vezes 3, vai dar 2,12 aproximadamente, galera. 2,12. E aí, metros por segundo. Como o seno e o cosseno de 45 é o mesmo valor, aqui também a gente tem 12,12 metros por segundo. Ok? Então a gente achou aí as componentes da velocidade. Agora que a gente achou isso, a primeira coisa que eu aconselho a fazer é calcular, né, o tempo, ok? Porque com o tempo tudo fica mais fácil de ser resolvido. Então vamos calcular o tempo. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Ó, vou usar a função v é igual a v0 mais a vezes t. Essa é a função horária da velocidade com movimento uniformemente variado. Eu vou tentar calcular aqui o tempo de subida, né? Porque quando eu atingo a altura máxima, a velocidade em y é zero, ok? Então, ó, a velocidade em y vai ser igual à velocidade inicial em y, menos a gravidade vezes o tempo aí, que vai ser o tempo de subida. Por que eu coloquei o menos? Porque na subida, a bolinha vai estar contra a gravidade. Então, ó, a velocidade inicial é zero, a velocidade final é zero, que é num ponto mais alto, a velocidade inicial é 2,12, menos 10 vezes o tempo de subida. Então, olha só, vai ficar assim, ó, 10 vezes o tempo de subida é igual a 2,12. Então, o tempo de subida vai ser 2,12 dividido por 10. Eu encontro que o tempo de subida é 0,212 segundos. Opa, desculpa, 212 segundos. Mas olha só que coisa interessante, pessoal. Se o tempo de subida é 0,212 segundos, significa que o tempo de descida também é este valor. Ou seja, o tempo para atingir a altura máxima não é igual a 0,6 segundos. Então a alternativa letra D, ela é falsa também. Então eu fico entre a alternativa A e a alternativa C. Ok? Então, já que agora eu sei o tempo e eu sei as componentes da velocidade, eu posso calcular tanto a altura máxima quanto eu posso calcular também o alcance máximo. Ó, a altura ela vai ser baseada na função horária da posição para um movimento uniformemente variado. Que função é essa? Era assim, ó, delta S é igual a velocidade inicial em y vezes o tempo. Na verdade, vamos colocar ela normal. Ó. Delta S é a velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. O delta S, na minha situação agora, que eu estou querendo achar a altura, então é o h, vai ser igual a velocidade inicial em y vezes t, menos a gravidade dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Então, olha só, a altura que eu quero descobrir vai ser quem é a velocidade inicial em y. A gente viu aqui, ó, que em y vale 2,12, vezes o tempo, que é 0,212, menos a gravidade, que é 10, dividido por 2 dá 5, vezes o tempo ao quadrado, que é 0,212 ao quadrado. Você pode colocar só 2 aqui nas contas para fazer uma continha mais rápida, mais simples, né? Por exemplo, eu posso colocar assim, 2 vezes 0,2 menos 5 vezes 0,2. Eu faço uma aproximação aqui, o arredondamento. Então o H vai ficar igual ao quê? Olha só, 2 vezes 0,2 dá 0,4. Menos 0,2 ao quadrado dá 0,04. Vezes 5 dá 0,2. Então eu vou achar que a altura é 0,2, o quê? Metros. Isso significa 20 centímetros. Então quer dizer que a resposta letra A está também errada. Então é falso aqui também, ó. Então, ó, por exclusão, eu já sei que a letra B é correta.
Mas vamos calcular a letra B para a gente poder assimilar melhor esse conteúdo, pessoal. Olha só, a letra B é do alcance. O alcance é o movimento na horizontal. Na horizontal, eu mostrei para vocês que este movimento é com velocidade constante, é um movimento uniforme. Então, o ΔS vai ser a velocidade inicial em x vezes o tempo total de movimento. Porque eu gasto um tempo para subir, depois gasto um tempo também para descer. Então, olha só, o deslocamento, que é a distância, o alcance aí, vai ser 2,12 vezes o tempo total. O tempo total é que? 2 vezes o tempo de subida. Então, D vai ser igual a 2,12 vezes 2 vezes 0,212. Então, essa distância aqui, galera, quando eu fizer essas contas aqui, ó, vai dar um valor aqui aproximado de 0,89, que eu posso arredondar para 0,90, ou seja, 90 centímetros. Então, resposta certa, letra D. Ficou com alguma dúvida? Recapitula a resolução desse exercício, né? Veja com muita calma, tá certo? Vamos passar para o próximo exercício. Olha só esse exercício aqui, também bem interessante. Esse aqui é o exercício da OBF, né? Olimpíada Brasileira de Física. Ele está na página 31, é o exercício 11, ok? Tá falando assim, ó, uma bola é solta a partir do repouso, sempre da mesma posição no plano inclinado, mostrado na figura a seguir. Então tá aqui, ó, bolinha sempre solta dessa posição aqui no plano. A bola sobre o pano e sobre a mesa, caindo livremente. Um estudante com uma cesta a recolhe sem deixar cair no chão. Então tá aqui a cesta que o estudante vai estar mexendo. Em determinado instante, ele posiciona a cesta como indica o desenho, e a bola cai exatamente em seu interior. Com este resultado, ele garante que se colocasse a cesta a uma distância horizontal de 2D da mesa, seria necessário que ela ficasse abaixo do tampo da mesa, qual a altura em questão. Olha só, o movimento dessa bola aqui, por estudo nosso, a gente sabe que vai ser o quê? Parabólico. Então, o movimento parabólico aqui é o seguinte, ó. Qualquer alteração que eu faço nesta distância horizontal, eu estou fazendo na distância vertical, né, uma alteração ao quadrado. Então, quer dizer, existe uma relação de proporção ao quadrado, porque é uma parábola. Então, se eu tenho D aqui, beleza? Se eu aumentar para 2D, já que é uma alteração, é uma proporção ao quadrado, aqui vai ter que aumentar para quanto, galera? Para 4y, ok? Por quê? Se eu aumentei 2D, aqui tem que aumentar o quadrado desse que eu aumentei. Se eu dobrei a distância, aqui eu vou ter que quadriplicar a distância. Então a resposta é letra D. É possível demonstrar isso, pessoal. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. A distância D que ele percorre aqui é uma distância devido ao movimento uniforme. Então depende da velocidade dessa bolinha vezes o tempo. Então este tempo de queda é a distância dividido por V. Tudo bem? Agora, se eu modificar, eu falar assim, ó, eu tenho 2D, e aí eu vou ter uma certa velocidade vezes um certo tempozinho aqui. Vamos chamar de tempo 1. O tempo modificou porque eu mudei a distância, certo? Então, olha só, esse tempo 1 aqui, ele vai ser 2D sobre V. Ok. Chegamos nesta relação para o tempo agora porque eu aumentei a distância. E aí, o que acontece em Y? Em Y é uma relação da seguinte maneira: eu tenho Y, que é a altura, que depende da gravidade dividido por 2 vezes t ao quadrado. Esta gravidade dividido por 2 é constante, sempre vai ser desse jeito, porque você sempre vai estar dependendo da gravidade. O V aqui também vai ser constante, porque você sempre vai estar soltando do mesmo ponto no plano inclinado, então a velocidade na horizontal vai ser sempre a mesma. Então eu posso fazer assim, ó, y vai ser então esta constante, né? G sobre 2, vezes o t, só que agora é o t1 ao quadrado. Então y vai ser g sobre 2, vezes, quem é o t1 ao quadrado? É d sobre v, isso ao quadrado. Então, galera, olha só, g sobre 2 vezes
vai dar 4D ao quadrado sobre V ao quadrado. Então, y vai ser g sobre 2 vezes 4D sobre V ao quadrado. Então, olha só, D sobre V eu sei que é o quê? É o tempo anterior. Então, y vai ser 4 vezes G sobre 2 vezes o tempo anterior. Ou seja, esse meu novo y1, ele é 4 vezes o y anterior. Então, eu consegui demonstrar esse valor 4. Mas a maneira mais fácil de perceber isso é, já que é uma parábola, o que acontece na horizontal acontece ao quadrado na vertical. Então você tem aí o resultado mais direto. Agora o próximo exercício que a gente está fazendo aí para poder fixar melhor a matéria. Olha só, é o exercício número 12 da página 31 aí, é o exercício proposto também, da Unimontes, Minas Gerais. Uma bola lançada horizontalmente da plataforma A, então tá aqui a plataforma A, segue rumo à plataforma B, então tá aqui a plataforma B. As plataformas estão separadas por um fosso de largura D. A está a uma altura H do ponto B. Então está aqui a alturinha H aqui sem problema nenhum. Lindo e maravilhoso. No local, a aceleração da gravidade é G. E o menor valor da velocidade V0, o menor valor do módulo de V0 da velocidade de lançamento da bola para que ela atinja a plataforma B é dado pela expressão. Então eu quero saber a velocidade horizontal, pessoal. Eu quero saber esta velocidade. Então olha só, o que eu tenho como dado? Eu sei que a altura é h, eu sei que a distância é d, eu quero descobrir a velocidade e eu sei a gravidade. Ponto, eu sei estas coisas. Então vamos lá. Esta distância aqui está relacionada ao alcance. Este movimento aqui é o movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, a gente sabe o quê? Que a distância ali é dada pela velocidade inicial vezes o tempo. Este aqui, pessoal, é um movimento lançamento horizontal. A gente viu que lançamento horizontal, o tempo de queda é igual ao tempo de alcance. Os tempos são iguais, porque é só parte da parábola, não é a parábola como toda, ok? Então, ó, na horizontal é a independência dos movimentos, né? O princípio da independência. Então, o tempo de queda vai ser igual ao tempo de alcance, ok? Então, todo lançamento horizontal é assim. Beleza. Então, olha só. Pensando desta maneira, eu posso colocar o seguinte, ó. A minha velocidade inicial vai ser a distância aí que eu tenho de alcance, né? Que é o tamanho do fosso, dividido pelo tempo. Então, para encontrar a relação aqui da velocidade inicial que eu tenho que lançar, eu preciso achar o tempo. Então, vamos achar o tempo. Para achar o tempo, eu vou usar o movimento na vertical, que é da altura, um movimento uniformemente variado. Então, olha só, pessoal, olha que coisa legal. No movimento uniformemente variado, a gente viu o seguinte, que a altura vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Se você for olhar aí, é sempre a mesma expressão que eu estou usando, eu só estou mudando aí os nomes. O ΔS eu chamei de H e o G eu chamei, o A, que é a aceleração, eu chamei de G. Como aqui é uma queda, lembra que o movimento, o lançamento na horizontal, ele é composto por dois movimentos, na horizontal e na vertical. Na vertical é como se fosse uma queda. Se é uma queda, a velocidade inicial na vertical, que é a velocidade em y, é zero. Então eu vou ter o quê? H vai ser igual a gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então eu vou achar a expressão do tempo, olha só. O tempo ao quadrado vai ser 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então o tempo, que vai ser o mesmo na horizontal, vai ser a raiz de 2h sobre g. Com este valor de tempo, eu posso terminar o meu exercício. A velocidade inicial, então, é d dividido pela raiz de 2h sobre g. Então, olha só, usando manipulação matemática, eu conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, é g sobre 2h, isso aqui é a raiz. Então, a resposta que a gente tem é a letra A. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco esses exercícios.
Ficou com dúvida, né? Entre em contato comigo, como eu disse. Aqueles que eu ainda não respondi, por favor, me lembrem aí, me mandem uma mensagem, né, para eu poder aí ajudar vocês, né? Que né, nessas 2 primeiras semanas de adaptação, acabou que eu tive que mudar e muita coisa aconteceu e ficou muito tumultuado as coisas, fiquei sem energia um dia aí na minha vida, foi muito complicado. Então entre em contato caso ainda ficou alguma dúvida. E para o pessoal do terceiro ano, fica aí o CT para vocês, ó. Caderno de tarefa, eu quero que vocês façam o exercício 8, o 9 da página 30. Para o pessoal do pré, né, vestibular da turma da manhã, podem fazer esse exercício como treino, mas vocês podem aí também fazer outros exercícios, fiquem à vontade, tá? Mas o pessoal do terceiro ano não pode esquecer aí de fazer a sua tarefa, tá certo? Muito obrigado pela atenção e tenham uma ótima semana, pessoal.